Antes do início do capítulo vou deixar um aviso, o link para o Discord está na descrição, segue o capítulo. Para El, a deusa da lança sagrada, e o resto dos deuses que concederam suas proteções divinas aos heróis em potencial que permaneceram em Orbaume, o que eles estavam fazendo agora exigia que eles estivessem prontos para morrer. Afinal, a pessoa que eles estavam enfrentando tinha todos os motivos possíveis para prejudicá-los, e eles esperavam que ele o fizesse. No entanto, Vandaliel os aceitou imediatamente. Então, você fará parte da facção de vida de agora em diante? Obrigado, disse ele. Agora, então, eu gostaria de falar sobre o conteúdo das mensagens divinas que você enviará a Hendricksen e aos outros, as mudanças necessárias em seus ensinamentos, as reformas que devem ocorrer em suas igrejas. Espere, é isso? Interrompeu El. Viemos preparados para fazer um pacto, ou nos oferecer a você, ou qualquer outra coisa que fosse necessária. Não, é isso, respondeu Vandaliel simplesmente com um aceno de cabeça. Olhando para a forma grotesca de Vandaliel, várias vezes maior que a deles, El e os outros foram incapazes de esconder sua confusão. Vida e os outros me disseram para aceitar quaisquer deuses das forças de Alda que desejassem mudar de lado ou se render, disse Vandaliel. Para ser mais preciso, ele havia sido solicitado a não destruir tais deuses, mas como a conversa parecia estar indo em uma direção positiva, ele optou por usar e expressão mais suave. Se ele destruísse muitos deuses, a tarefa de manter a existência do mundo se tornaria mais difícil, e isso também seria um problema para Vandaliel. Era natural que ele não destruísse deuses quando não havia razão para isso. Além disso, não é como se eu devorasse as almas das pessoas e dos deuses porque eu quero. É simplesmente uma maneira de derrotar meus inimigos. E eu não os considero meus inimigos, e embora, estritamente falando, eu deva, disse Vandaliel. Esses deuses escolheram e nutriram Hendricksen e os outros heróis em potencial para usá-los como forças de combate contra Vandaliel. Isso por si só foi suficiente para fazer o julgamento de que eles tinham intenções hostis em relação a ele, mas não era como se eles realmente tivessem causado a ele algum dano direto. Na verdade, Hendricksen e os outros lutaram para proteger Orbaume, sob o comando de Miria. Eles não impediram Vandaliel de alcançar seus objetivos ou declararam hostilidade em relação a ele por meio de um clone espiritual como Yupeon, o deus do gelo. Eles não haviam realmente cruzado espadas e travado batalhas mortais contra ele como Bratil, o colosso do trovão rugido, ou Madrosa, o grande deus dragão do oceano. Claro, Vandaliel entendeu que El e os outros faziam parte das forças de Alda. Eles eram deuses que adoravam Alda e seus deuses subordinados desde seus dias como mortais. Em outras palavras, eles estavam do lado que oprimia os adoradores de vida e as raças que ela havia criado desde que eram mortais. Mas se esse fosse o critério pelo qual ele julgava se eles eram inimigos ou não, todos os deuses pertencentes às forças de Alda seriam inimigos, não importa o que fizessem, mesmo que se rendessem. Essa não era a intenção de Vandaliel. Eu tenho minhas reservas, e provavelmente será difícil para os deuses da facção de vida aceitá-los como aliados imediatamente, então caberá a você e suas ações ganhar a confiança deles. Claro, já que estou acolhendo você, farei o que puder para ajudá-lo a fazer isso, disse Vandaliel. Talvez os deuses se opusessem ao fato de que não estavam sendo exigidos para fazer reparações e que não havia condições para serem aceitos ao lado de Vandaliel. Mas eles teriam que resolver esses sentimentos por conta própria. Tudo o que Vandaliel faria por eles era apoiá-los e cooperar com eles. Mas eu também não confio totalmente em você, então não posso revelar meus planos futuros e tal para você. Mesmo que os deuses tenham adoradores, isso não garante que eles sejam dignos dessa adoração. Mesmo que as pessoas em quem confio adorem você, isso não significa que posso confiar em você, disse Vandaliel. Havia pessoas boas mesmo entre os adoradores de Alda, assim como havia pessoas que discriminavam as raças de vida, mesmo entre os adoradores de vida. Embora Vandaliel confiasse em Hendricksen e seus companheiros, sua adoração a esses deuses não significava que esses deuses pudessem ser totalmente confiáveis. Embora eu entendesse o ponto de vista de Vandaliel, ela acreditava que tudo era muito conveniente para ela e para os outros. Reconhecido, disse ela.
No entanto, se não fizermos nada e simplesmente aceitarmos a bondade que você está nos mostrando, levará milhões ou dezenas de milhões de anos antes de ganharmos a confiança dos deuses da facção de vida. Por conseguinte, penso que seria melhor celebrarmos um contrato e fazermos um voto definitivo e vinculativo, mas isso é impossível. Portanto, eu lhe darei esta lança. El pegou a lança sagrada que servia como seu próprio símbolo e a ofereceu a Vandaliel. Um por um, os outros deuses que eram adorados pelos heróis em potencial seguiram seu exemplo e ofereceram seus símbolos importantes e tesouros sagrados. Eu lhe darei este cajado. Vou lhe dar esta caneta. Eu lhe darei esta vaca divina. Vou dar-lhe esta muda e semente de arroz. Eu aprecio o sentimento, mas espere um segundo, disse Vandaliel. Ser oferecido essas coisas só o incomodava. Afinal, ele havia entrado neste reino divino em uma forma apenas de alma, separado de seu corpo físico. Ele não sabia se era possível retornar ao seu corpo depois de ter aceitado os símbolos e tesouros sagrados dos deuses. Mesmo que pudesse, onde ele armazenaria esse grande número de tesouros sagrados? Não eram apenas armas e ferramentas físicas que lhe eram oferecidas, como a lança, o cajado e a caneta, e havia um organismo, que aparentemente era uma vaca divina e até mesmo uma muda e sementes de arroz. Seria um problema muito grande se ele não conseguisse manter as coisas adequadamente e algo acontecesse com esses itens importantes. Então, em vez de aceitar a lança de El, Vandaliel queria superar essa situação com segurança com um contrato verbal. Desculpe, gostaria de resolver isso com um contrato, se possível. Você poderia me dizer por que não podemos formar um contrato? O que devemos fazer? Vandaliel perguntou. Ele não sabia nada sobre contratos trocados entre deuses. El e os outros responderam com expressões surpresas. É natural que eu não saiba nada sobre um contrato trocado entre mim, um humano e deuses, não é? Vandaliel disse, mas isso só surpreendeu El e os outros ainda mais. Eles não precisam ficar tão surpresos com a minha falta de conhecimento, não é? Vandaliel pensou. Embora eu suponha que conheci Vida, Zuruvar e os outros em seus reinos divinos várias vezes, e mamãe é uma encarnação de vida, então há muitas oportunidades para eu adquirir conhecimento. Então, talvez seja natural supor que eu teria conhecimento sobre os deuses. Eu aprendi sobre o sistema de reencarnação não muito tempo atrás, também. Peria, você poderia explicar? Vandaliel perguntou. Peria, a deusa da água e do conhecimento, esteve presente como testemunha das negociações. Claro, disse ela. Contratos são acordos trocados entre deuses que não possuem corpo físico e, originalmente, eram administrados por Alda. Ele era originalmente o deus da luz e da lei, você vê. Parecia que os contratos trocados entre deuses geralmente eram administrados por Alda. Os deuses fariam votos com Alda como testemunha e, se um voto fosse quebrado, Alda o sentiria e puniria o deus que havia quebrado o voto. Era um papel que se encaixava nele, pois possuía as estacas da lei, uma autoridade divina que poderia punir os deuses. Entendo. Eu entendo o que você quer dizer quando diz que não é possível no momento, disse Vandaliel. Nos dias atuais, onde a facção de vida havia se separado de Alda e os dois lados estavam agora em conflito, os contratos não podiam ser trocados com Alda como testemunha. Mas me incomodaria se todos vocês de repente deixassem seus tesouros sagrados comigo, então eu poderia deixá-los com vida? O único outro compromisso seria ter você preenchendo papéis que atualmente não estão preenchidos na facção de vida é o único que vem imediatamente à mente. Eu não me importo. E em relação aos papéis não preenchidos, se for algo que eu sou capaz de fazer, então aceitarei de bom grado, disse El em um tom prático, acreditando que ela deveria fazer o que fosse necessário dela, tanto para ganhar a confiança de seus novos aliados quanto para expiar seus atos passados. Então eu gostaria que você fosse uma divindade guardiã das garotas mágicas, disse Vandaliel. Eu humildemente aceito. El parou no meio da frase. O que você acabou de dizer? Uma divindade guardiã de garotas mágicas, repetiu Vandaliel. Você se lembra de como Miriam e Kalinia se transformaram? Não havia nenhum deus governando as garotas mágicas que lutavam usando o equipamento de transformação que Vandaliel havia desenvolvido.
Este foi um dos problemas dentro da facção de vida. Por exemplo, os guerreiros tinham deuses como o deus dos guerreiros, o deus dos espadachins e o deus das espadas mágicas, e deuses que governavam vários aspectos de ser um guerreiro. Havia até deuses como o deus dos cavaleiros e o deus dos soldados, deuses que governavam Jó derivado de guerreiros. É claro que, mesmo que tais deuses não existissem, isso não significava que tais jobs deixariam de existir também, mas poderia ter um efeito sobre os guerreiros já existentes. Vários deuses que governavam os guerreiros eram necessários porque aqueles que os adoravam precisavam deles. Se alguém quisesse alcançar grande sucesso como guerreiro, era natural que quisesse orar ao Deus dos guerreiros e se sentir abençoado, e se fosse esse o caso, poderia pensar que um único Deus dos guerreiros seria suficiente para isso. No entanto, na realidade, as coisas eram diferentes. À medida que o número de guerreiros no mundo crescia, vários tipos de guerreiros nasceriam. Aqueles que lutaram não com espadas, mas com machados, lanças ou outras armas. Aqueles que se jogaram no meio das linhas inimigas e aqueles que seguravam enormes escudos para proteger seus aliados. Aqueles que lutaram não apenas com táticas de combate, mas também com magia. Aqueles que se destacaram não apenas por seu valor absoluto em combate, mas pelo carisma com que lideraram seus aliados, ou por sua coragem de lutar para proteger os fracos, não importa o quanto as circunstâncias favorecessem o inimigo, ou sua aparência lindamente brilhante e galante no campo de batalha. Todos esses diversos e diferentes tipos de guerreiros desejavam um Deus para adorar que combinasse com eles. Em outras palavras, a diversidade dos deuses que existiam simbolizava a diversidade dos guerreiros. As garotas mágicas estavam aumentando em número e ganhando diversidade. Os jobs adquiridos por Darcia, a encarnação de vida, e Miriam, a princesa heróica, eram populares no Império Demoníaco de Vidal há muito tempo, mas também estavam se tornando muito populares no Reino Orbaum, embora Miriam nunca tivesse adquirido nenhum jobs relacionado a garotas mágicas, já que ela nunca havia adquirido nenhuma habilidade relacionada à magia. E neste mundo, não havia conceito do que as garotas mágicas deveriam ser. O uso de equipamentos de transformação era o único requisito para alguém ser um. Provavelmente era por isso que as pessoas acreditavam que, mesmo que a pessoa em questão fosse a mãe do imperador, um Gol que tinha um neto ou uma princesa, que era um zumbi de 2 metros de altura, uma garota mágica ainda era uma garota mágica. Mesmo que lutassem combinando técnicas de canto, dança e combate em batalha, em vez de apenas magia, ou principalmente usassem técnicas de combate, ou mesmo lutassem usando apenas técnicas de combate, elas ainda eram garotas mágicas. Os equipamentos de transformação eram versáteis, eles serviam como meios mágicos, mas também podiam mudar de forma para serem usados como lanças, espadas ou machados. Era apenas uma questão de tempo até que as garotas mágicas ganhassem a diversidade de guerreiros e magos existentes. Muitos ramos da guilda dos magos em todo o Reino Orbaum já haviam comentado que as garotas mágicas eram diferentes dos magos existentes, e eles ficariam incomodados se as pessoas viessem até eles com perguntas sobre como se tornar garotas mágicas. Portanto, era improvável que as garotas mágicas viessem a ser consideradas um subtipo de mago. Mas ainda não havia muitos deuses que governavam garotas mágicas. Para começar, Darcia e a encarnação de Vida, a deusa da vida e do amor, e era uma garota mágica, então era natural que Vida fosse adorada como uma deusa das garotas mágicas. Depois, havia Hicklin, o gênio do tempo e da magia, que era considerado sem gênero ou de ambos os sexos e era adorado como uma divindade guardiã das garotas mágicas. Havia Peria, a deusa da água e do conhecimento, e Botin, mãe da terra e deusa do artesanato, por causa do artesanato avançado necessário para criar equipamentos de transformação. Havia Merebeveu, que era tanto o deus heróico de Sila quanto o deus maligno de slime e tentáculos, e Zeuseria, a deusa das noites escuras, que eram considerados deuses relacionados a garotas mágicas porque seus discípulos influentes haviam adquirido empregos relacionados a garotas mágicas. Diana, a gigante lunar, que havia recebido recentemente seu próprio equipamento de transformação, era outra. E Vandaliel, o fabricante do equipamento de transformação necessário para se tornar uma garota mágica, estava na verdade sendo tratado como uma espécie de deus das garotas mágicas e embora, de acordo com Kanako, ele fosse considerado uma fada que concedia itens transformadores às pessoas, em vez de um deus real.
Quando as pessoas conversavam com os familiares do rei demônio em regiões sob a influência do império demoníaco de Vidal, eles ganhavam a ajuda de que precisavam, então talvez fosse natural que Vandaliel fosse pensado como tal. No entanto, ainda não havia seres considerados deuses de garotas mágicas na sociedade humana. Havia muitos deuses que eram bem conhecidos no império demoníaco de Vidal, mas não eram adorados no reino Orbaume ou eram adorados apenas em certas regiões remotas. Pode levar milhares de anos para que os humanos que são garotas mágicas ascendam naturalmente para se tornarem deuses. É por isso que atualmente estou recrutando deuses para se tornarem deuses de garotas mágicas, concluiu Vandaliel, enquanto eu estava ali, sem palavras. Mas mesmo depois de alguns momentos, El permaneceu congelado no lugar, então Vandaliel decidiu continuar. Claro, eu não vou forçar isso em você. Eu sou apenas humano, então não vou fingir que entendo tudo sobre as circunstâncias dos deuses. E mesmo que não haja muitos deuses de garotas mágicas, isso não terá um grande efeito negativo. É apenas a primeira sugestão que me veio à mente, ou não pense muito nisso, disse ele. Por alguma razão, os outros deuses que estavam observando El mostraram expressões de surpresa. Vandaliel interpretou isso como surpresa por estar tentando retirar a sugestão que havia feito a El. Dado que esses deuses haviam pertencido recentemente às forças de Alda, não havia dúvida de que eles tinham uma impressão consideravelmente terrível dele. Ezoico. As relações com esses deuses e a comunicação com eles provavelmente serão difíceis, pensou Vandaliel, suspirando para si mesmo. N não, El proferiu, finalmente se recuperando de seu choque. Eu humildemente aceito este importante papel, ela disse, usando uma expressão sombria enquanto começava sua promessa de se juntar às fileiras das divindades guardiãs das garotas mágicas. Espere, El, outro deus interveio. Não há necessidade de você carregar esse fardo sozinho. Cumpriremos este dever com você, disse outro. Entendo. É natural que um novo papel venha com um fardo a suportar. Foi um erro perguntar isso apenas a El, refletiu Vandaliel. Todos vocês. El engasgou, dominada pela emoção quando se virou para olhar para os outros deuses. Os deuses adorados pelos heróis em potencial restantes Orbaume assumiriam um novo papel de divindades de garotas mágicas. Ah! Eu sei que sou apenas uma testemunha e não deveria estar me intrometendo, mas posso acrescentar algo, interrompeu Peria. Claro, disse Vandaliel. Ezoico. Obrigado, disse Peria. Vandaliel, nesta era em que os deuses não podem descer facilmente ao mundo físico, é importante que as coisas sejam feitas para que os deuses ganhem divindades e novos papéis que eles não tinham antes. Em vez de eu tentar convencer Endrinxen e seus outros adoradores de que ela é uma deusa das garotas mágicas agora, seria muito menos um fardo para ela para seus adoradores acreditarem voluntariamente que ela também é uma deusa das garotas mágicas. As autoridades dos deuses eram determinadas pelas orações de seus adoradores, os deuses eram seres que eram transformados pelas pessoas que os adoravam. Quando ela era mortal, El tinha sido uma heroína que ganhou sua fama empunhando uma lança sagrada, conhecida por seu valor e sua bela aparência. Após sua morte, ela ascendeu à divindade e foi elogiada como uma deusa heróica e uma deusa da lança. Mas agora, porque ela se assemelhava a uma cavaleira como mortal, ela era adorada como uma divindade guardiã das mulheres envolvidas em combate e como uma deusa das princesas cavaleiras. Mesmo no Japão da Terra, havia um deus da fruta que mais tarde passou a ser adorado como um deus das sobremesas. Foi o mesmo que isso. Pode-se pensar que é problemático que seja mais fácil para os deuses se seus adoradores fizessem o trabalho de espalhar notícias de sua divindade, mas o fardo de um deus tentar adquirir uma nova divindade por conta própria era equivalente a passar por uma cirurgia de reconstrução e, em alguns casos, vinha com o risco de mudar sua personalidade. Este tinha sido o caso de Mehebeveil, o deus maligno de slime e tentáculos que já havia feito parte do exército do rei demônio, quando ela mudou para se tornar o deus heróico de Sila. Claro, o fardo variava muito dependendo do deus e da divindade que eles estavam tentando adquirir. No caso de Mehebeveil, ela havia se tornado a deusa heróica de Sila, a raça que eram seus filhos, então uma dor intensa era o único preço que ela tinha que pagar.
Se ela tivesse tentado se tornar o deus heróico dos humanos, uma raça com a qual ela não tinha nenhuma conexão racial, ela poderia ter caído em um sono por dezenas de milhares de anos e despertado como um ser completamente diferente, ou talvez até enfraquecido a ponto de não ser mais um deus. Em contraste, um deus recebendo uma nova divindade de seus próprios seguidores era uma mudança semelhante a receber novas roupas ou armas. Isso não mudou a natureza do deus e quase não causou nenhum fardo para eles. Era óbvio porque Peria estava impedindo El e os outros de tentar o primeiro. No momento, acho que mais pessoas no reino Orbaum percebem as garotas mágicas como bardas que podem cantar enquanto dançam e são capazes de usar magia em vez de um tipo de mago. Isso pode não ser tão verdadeiro para aqueles que realmente viram você e os outros lutando em Orbaum, mas há uma forte tendência para essa percepção nos outros ducados. El não tem nenhuma dessas características, então adquirir diretamente a divindade de uma divindade guardiã de garotas mágicas seria um fardo para ela, disse Peria. E pensar que os shows realizados por Kanako e os outros produziriam efeitos como este, disse Vandaliel. Graças à turnê nacional que estava em andamento para guiar rapidamente as pessoas em todos os ducados, as garotas mágicas estavam se tornando mais conhecidas. Mas foi só agora que Vandaliel percebeu que isso também havia causado um aumento explosivo no número de pessoas que não sabiam nada sobre eles além do que viam no palco. Muito bem. Vamos seguir o caminho constante, disse Vandaliel. Primeiro, vou dar em drinking. El engasgou em choque. Não me diga que você planeja fazer de Hendricksen uma garota mágica? Estou planejando dar a ele equipamento de transformação, mas do tipo que se transforma em armadura, como Simon e Natania, garantiu Vandaliel. Obrigado por sua gentil consideração, disse El, parecendo sinceramente aliviado. Vandaliel nunca teve a intenção de fazer Hendricksen, um jovem bonito que era bom amigo de Miri e dos outros e tinha um ar nobre de elegância sobre ele, usar um traje fofo e com babados. Mas Hendricksen era um herói que estava entre os mais influentes adoradores de El. Vandaliel simplesmente esperava que o uso de equipamentos de transformação concedesse a El uma nova divindade. Agora, então, vamos encerrar as coisas e voltar ao nosso tópico original e ao conteúdo das mensagens divinas que você enviará a Hendricksen e aos outros, as mudanças necessárias em seus ensinamentos, as reformas que devem ocorrer em suas igrejas, disse Vandaliel. Como esses deuses estavam deixando as forças de Alda e se juntando à facção de vida, eles precisariam remover as estátuas e esculturas dos deuses das forças de Alda de suas igrejas e substituí-las pelas dos deuses da facção de vida. Era possível que mudanças em seus ensinamentos fossem necessárias. Para que essas coisas acontecessem, as mensagens divinas precisariam ser enviadas aos seus clérigos. Vandaliel foi capaz de falar diretamente com os deuses, como estava fazendo agora, e certamente era possível para ele ir entregar instruções de El e dos outros deuses, mas, e este não era o império demoníaco de Vidal, ou fazer isso no reino de Orbaum faria com que os clérigos de suas igrejas perdessem prestígio e criassem animosidade desnecessária. Ezoico. Claro, cada deus tinha ensinamentos diferentes e suas igrejas principais estavam todas localizadas em lugares diferentes, então Vandaliel teve que discutir as coisas em detalhes não apenas com El, mas com cada deus individualmente. Ele conseguiu fazer isso rapidamente, produzindo vários tentáculos e braços, cada um com olhos e uma boca na ponta, para discutir as coisas com todos os deuses simultaneamente. Bem, tudo foi decidido então. Não há adoradores influentes dos deuses das forças de Alda, exceto no Ducado de Farzon, então não acho que haja qualquer chance de qualquer uma de suas igrejas sofrer ataque organizado, mas, por favor, tome cuidado, disse Vandaliel. E continuamos nos referindo a Hendricksen e aos outros como heróis em potencial, mas eu gostaria de remover a parte o potencial ou ponto. Por quê? El perguntou. Porque eles lutaram ao nosso lado para proteger Orbaum do rei demônio Guduranis e seus subordinados. Eles já são heróis agora, não apenas heróis em potencial, respondeu Vandaliel. Agora, então, se você me der licença. Com isso, Vandaliel desapareceu do reino divino de El. Então ele realmente é digno de influenciar não apenas as pessoas, mas também os deuses, murmurou El. Ela e os outros ficaram chocados por ele ter ficado completamente sério ao se referir a si mesmo como humano.
Enquanto o rei demônio familiar do tipo corpo principal de Vandaliel caminhava por um corredor subterrâneo sob o castelo real de Talochein, sentiu o corpo principal de Vandaliel retornando do reino divino de El de volta ao mundo físico. Meus pensamentos e sentidos realmente se tornam mais embotados quando meu corpo principal está em um reino divino, murmurou. Enquanto mais da metade de sua alma estava em um reino divino, os familiares do rei demônio de Vandaliel sentiam um fardo em seus pensamentos e sentidos. Eles sentiram esse fardo, mas isso não causou nenhum dano real e embora isso possa colocá-los em desvantagem em batalhas ferozes onde usaram grandes quantidades de mana. A única maneira de resolver isso é fazer mais corpos principais. Não, se minha alma é o problema, então talvez não haja sentido em fazer mais corpos principais, disse o rei demônio familiar para si mesmo ao chegar à entrada da oficina. Está tendo problemas, uma voz alegre disse de cima dela. O rei demônio familiar do tipo corpo principal olhou para cima e viu um jovem de cabeça para baixo no teto, sorrindo para ele. Atrás dele estava uma linda garota com a pele tão pálida que parecia doente, e uma garotinha sorridente, ambas andando no teto. Não, estou apenas falando comigo mesmo. Não se importe comigo, Bokor, disse o rei demônio familiar. O jovem não era um fantasma, mas Bokor, um dos sujeitos experimentais de Rikudou e Jiri que havia sido resgatado da origem. A menina pálida e de aparência doente era Yukijoro, e a menina era Memia Mei, também conhecida como Mekun. Van, eu sou bom em rastejar no teto agora. Banda também me elogiou. Mei disse alegremente. Você se tornou melhor em controlar sua mana, observou o rei demônio familiar. Mei e os outros estavam rastejando e andando no teto para treinar sua magia sem atributo e o controle de mana. Ao usar a telecinese para apoiar e equilibrar seus próprios corpos, eles fingiam andar no teto. Usar muita força dificultaria o movimento, mas não o suficiente faria com que caíssem, por isso era uma tarefa de treinamento bastante difícil. Sim. Com isso, você deve ser capaz de evitar ser uma pessoa imprecisa como eu, disse Banda, que estava sob o comando de Mei e dos outros, caso caíssem do teto no chão. Ezoico. Hiroshi e Gabriel estão dormindo porque usaram muita mana. Ulrika e desmaiou depois de cair porque cometeu um erro com seu controle de mana, disse Bokor. Já que você sou eu, tenho certeza que você sabe, mas eu a peguei antes que ela caísse no chão, então ela não está ferida. Parece que ela desmaiou de medo da queda, disse Banda. Não, o corpo principal estava em um reino divino até pouco tempo atrás, e parece que nossa conexão se tornou mais fraca durante esse tempo. Mas acabei de ganhar essas memórias. Parece que criar Banda foi a escolha certa, disse o rei demônio familiar. Ao contrário dos familiares do rei demônio e outras entidades divididas de Vandaliel, Banda era uma entidade dividida especial que havia sido criada quando Vandaliel arrancou um pedaço da alma de seu próprio corpo principal. Embora esse processo tenha diminuído a capacidade de mana do corpo principal de Vandaliel em 100 milhões, Banda era uma entidade dividida de Vandaliel que era capaz de permanecer conectada ao seu corpo principal enquanto não era afetada pelo corpo principal. Banda não sentiu nenhum fardo em seus pensamentos ou sentidos enquanto a alma de Vandaliel estava em um reino divino, ao contrário dos familiares do rei demônio. Mei, que ainda estava no teto, riu alegremente em resposta ao elogio de Banda. O rei demônio familiar do tipo corpo principal e Banda se sentiram em paz enquanto olhavam para ela. Espero que o Rika não desenvolva medo de altura, disse o rei demônio familiar. A propósito, você não vai para a oficina? Estamos nos abstendo, pois a cerimônia de formatura está ocorrendo. Achamos que era o melhor, pois ainda é muito cedo para Mei, disse Bokor. Ah, agora que você mencionou, você está certo, disse o rei demônio familiar, sua memória compartilhada com os outros familiares do rei demônio finalmente funcionando corretamente. Parecia que a disfunção causada pelo corpo principal de Vandaliel estar no reino divino de El havia causado mais problemas do que ele pensava. Embora tenha sido apenas por um curto período de tempo. Era melhor que ele lidasse com isso antes que pequenos problemas se transformassem em maiores. Enquanto isso, no workshop, o evento que Bokor havia se referido como uma cerimônia de formatura estava ocorrendo.
Parabéns, todos vocês, disse Luciliano, sua barba orgulhosa bem aparada como sempre, sorrindo para os sujeitos experimentais que já haviam sido criminosos. Hoje, vocês estão se formando como sujeitos experimentais. Cobaias. Seus esforços avançaram minha pesquisa, e objetivos do mestre muito avançados. Seria justo dizer que você fez uma grande contribuição para o império demoníaco de Vidal. Venha e receba isso. Isso é o que todos vocês estavam esperando. Luciliano entregou um maço de documentos a um dos ex-sujeitos experimentais, e as palavras "os direitos humanos" só foram escritas na primeira página.